salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero já convidar o pastor Tiago Cardoso, amém? Pastor Tiago Cardoso, pastor ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pedro Ludovico, né, pastor Tiago? E é o coordenador do Instituto Bíblico. Então, homem de Deus, amigo nosso, companheiro aqui. Quero agradecer, pastor, ele prontamente atendeu o nosso convite. Deus colocou ele no nosso coração. Eu tenho certeza que hoje Deus vai usar, como sempre usou, como instrumento de bênção aqui. Amém? Deus abençoe, pastor Tiago. Meus irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. É sempre satisfatório, minha alma se alegra em poder cooperar convosco e ser tão bem acolhido nesta casa como sempre. Ao pastor Ailton, a nossa pastora, um abraço fraterno. Deus continue abençoando as vossas vidas, ministério e família. Pastor Dari, muito obrigado por este convite. Deus abençoe o senhor, toda a sua família. É uma alegria, tá? Poder atender este convite. E como o senhor disse, relembrando a última noite que vim aqui numa quinta-feira, eu vim desfalcado, porque minha esposa não estava bem de saúde naquela ocasião e não vim tão empolgado como hoje, né? Quando eu estou ao lado dela, eu me sinto mais forte, mais valente, né? Isso aqui não é apenas em público não, viu gente? Não foi assim também, tá? Ela sabe do quanto eu a amo e ela é importante para a minha vida e para a vida dos nossos filhos. Queridos, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23. Eu vou fazer minhas as palavras do pastor Dari esta noite. Há uma presença de Deus real neste lugar. Aleluia. Há uma graça de Deus. Eu já pude ouvir a voz de Deus nesta noite. Já pude ouvir. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23. Versículos 11 e 12. Cumprimentar a pastora Ivanilde, a senhora também, toda a sua família, nossos irmãos aqui em Vila Sul. Está projetado ali, na versão Almeida Corrigida Fiel, que é a mesma que eu tenho em mãos. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Araíta, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Repita após mim, por favor. Por meu intermédio, o Senhor operará um grande livramento na minha casa. O Senhor foi profético quando disse aqui que Deus quer que através de nós sejamos canais de bênçãos. Eu estava, antes de vir aqui para a Vila Sul, acompanhando algumas homenagens, né, a 3 grandes jornalistas esportivos que curiosamente partiram ontem e hoje, né? O Washington Rodrigues, o Apolim, o Antero Greco e também o narrador icônico Silvio Luiz. E o jornalista que homenageava esses 3 jornalistas esportivos, ele falou algo interessante, pastor Ivanilde. Apesar de não ser cristão, o jornalista em questão que eu cito é o Flávio Prado, da TV Jovem Pan, eu até fiquei maravilhado na hora, porque nós vivemos em um mundo tão cético, tão ateu,
As pessoas escarnecem de Deus de uma forma tão estarrecedora, pastor Ailton. E aquele homem em lágrimas disse que Deus ele tem suas formas de trabalhar, e dentre tantas formas que Deus tem de trabalhar, Ele usa pessoas para operar o seu querer e o seu efetuar. E me deu uma vontade na hora de estar na mesma bancada que o Flávio Prado, para poder teologar com ele e confirmar que de fato Deus ele é especialista em usar pessoas para ser extensão e canal de bênçãos para outras pessoas. O texto em questão, talvez você esteja se perguntando: pastor, o que esse texto tem a ver com o tema da campanha? Vitória na família. Primeiro, nós sabemos que para ter vitória é preciso ter, vamos falar como pentecostal, assembleano, para ter vitória é necessário ter o quê? Luta, né? Luta. Você sabe o que é isso? Você ainda passa alguma de vez em quando? O saudoso Antônio Gilberto dizia, que crente que não passa uma luta de vez em quando, de duas uma, ou não aceitou a Jesus de verdade, ou está desviado e esqueceu de reconciliar, né? Porque muitas são as aflições do justo. Eu não vou trabalhar com a teologia da miserabilidade, do masoquismo, que a gente tem que ser só sofrimento. Também não vou para a teologia do triunfalismo, chamada de teologia da prosperidade, que é só vitória, porque a gente percebe que a vida cristã é uma vida de equilíbrio. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago, meu irmão de Jesus, filho de Maria, disse: alegrai-vos, meus irmãos, quando passardes por várias provações, porque elas aumentarão em vós a vossa paciência, que por uma vez vai aumentar também a produção da vossa fé. Davi disse: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Pois bem, nós temos aqui o capítulo 23 do segundo livro de Samuel, que é o penúltimo capítulo, são os últimos instantes de vida de Davi. E o capítulo 23 em especial vai apresentar uma lista de guerreiros que Davi conquistara no momento mais crítico da sua vida em relação à perseguição que ele sofria por Saul. E esses guerreiros são chamados de os valentes de Davi. Nós temos pelo menos inicialmente aqui 3 nominalmente que Davi destaca pelas suas habilidades. Dentre eles nós temos o personagem em questão por nome de Samá. Curiosamente, trazendo do hebraico para o português, Samá é um dos nomes do Senhor, né? Você já deve ter escutado, Jeová Chamá. É justamente de Samá que se origina a palavra Chamá, que vai dizer o Senhor da paz, ou o Senhor que concede vitória em meio às guerras. Samá, ele vai se destacar aqui no capítulo 23 por ter pelejado contra o inimigo mais feroz que Israel tivera desde que se tornou povo, desde que se tornou nação. Israel tivera diversos inimigos, mas um especial, por uma dinastia de quase 80 a 120 anos, batalhou contra Israel de forma veemente. Eu estou falando dos filisteus, de onde se originou Golias e tantos outros guerreiros. Observe que o texto de questão, eu quero agradecer a minha querida por manter o texto aí projetado, se possível o versículo 11, que é o primeiro versículo que lemos. O texto nos dá uma informação que Samar vai se posicionar quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas. Aqui é uma informação extraordinária, porque alguém pode perguntar e dizer: mas o que é um campo de lentilhas? O que é um pedaço de lentilhas? Nós falando de grãos, talvez algo insignificante, pastor Dario. Porém, para Samar e para sua família, aquele campo de lentilha tinha um significado importante. Quando chega um tema proposto pela direção do departamento, de um culto, nós oramos ao Espírito Santo e buscamos também em nossos acervos o que nós já temos escrito, para que venha a calhar com o tema proposto. 2 mensagens, pastor Ailton, ficaram no meu coração pujando.
Esta, o Espírito Santo bateu, né, o martelo, e a outra foi sobre Nabote, que tem quase a mesma propositura, porque ambas vão falar sobre herança. Aqui Samar está lutando não por um pedaço de terra, ele está lutando, Cleuber, por uma herança. Herança não se negocia, herança não se vende, ou não se deveria vender. Herança não se troca, não se faz permuta. Herança é herança. Deus nos deu uma herança. Dentre tantas as heranças que poderíamos falar de caráter espiritual, tem uma herança que é exclusiva nossa, que Deus nos deu. É uma pergunta de escola dominical: que herança é essa? A nossa família. A família. A Bíblia diz que a família, ela é a herança que o Senhor nos deu. Agora é importante que se diga que nem sempre esta herança ela é perfeita. Aliás, né? Não existe família perfeita. Eu estou procurando até hoje. A família que beira mais próxima da perfeição, segundo o teólogo A.W. Tozer, é a família de Jacó. Consegue lembrar a família de Jacó aí? Me ajuda aí, por favor, como um bom aluno de escola bíblica, de culto de ensino, de Bíblia que você gosta. A família de Jacó era top, não era? Me ajude aí, por favor. A irmã já está respondendo ali. Na família de Jacó não tinha intriga. Na família de... Aí você chegou, obrigado. Na família de Jacó não tinha inveja. O café da manhã na casa de Jacó era um dos cafés da manhã mais espetaculares. Os irmãos se assentavam à mesa, um contava um sonho e os demais aplaudiam dizendo: vou torcer por você. Era assim, né? Não era. Uma família cheia de invejas, mentiras, falsidades. E foi uma família que Deus escolheu. De forma, Rogério, tão extraordinária, Deus livrou esta família quando eles estavam, pastor Ivanilde, no centro de um iminente ataque, provocado e gerado por 2 dos 12 filhos homens de Jacó, Simeão e Levi. Eu estou contextualizando isso para logo chegar aqui em Samar, no campo de Letícia e família. Tá? Preciso contextualizar. Pode ficar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer a exposição já desse texto. Simeão e Levi, esperando uma ação do seu pai, por causa da violência causada à única filha mulher de Jacó, Diná. E o seu pai era um homem muito pacífico, né? Apesar de ele ter lutado com o anjo, Jacó não gostava de briga. Jacó era da paz. Jacó acreditava na justiça divina. Porém, Simeão e Levi resolveram fazer justiça com as suas próprias mãos, acarretando o quê? Que todas as cidades circunvizinhas de Siquém se voltassem contra a família de Jacó. Algumas lições nós aprendemos. Essa passagem, para quem queira conferir depois, está em Gênesis capítulo 34 e também capítulo 35. Desde Abraão, todos os patriarcas só tomavam decisões depois de consultarem ao Senhor. Todos. Eles não davam um passo à frente sem que Deus os direcionasse. Jacó tem a restauração da fraternidade com seu irmão, tem um encontro com o anjo no Val de Jaboque, experiências extraordinárias, está consolidado. Quando Jacó pensa que tudo estava tranquilo, Jacó decide morar com a sua família em Siquém. Guarde isso, por favor. Siquém, transliterado do hebraico para o português, significa lugar de violência, lugar de força. Eu estou aqui procurando na minha mente enquanto prego. Eu já vim aqui na Vila Sul algumas vezes, umas 3 vezes. Eu estou aqui perguntando se numa campanha de família eu não trouxe essa pregação. Não sei se trouxe, mas se trouxe, não, né? Eu ia falar com o Paulo: não me canse de falar as mesmas coisas para a vossa edificação. Mas escute aqui, por favor. Jacó e sua família se mudam para a terra de Siquém, terra da força, terra da violência. E o que é que acontece? A filha única de Jacó, a única mulher dentre os 13 filhos, é violentada. Por que isso acontece? Por que Jacó submete a sua família a esta exposição vexatória e humilhatória? Porque não consultou ao Senhor antes de tomar uma decisão. Aqui fica uma aplicação: não tome nenhuma decisão sem consultar a Deus primeiramente. Não dê um passo sequer sem que Deus lhe mostre uma direção. Está em dúvida? Vai orar. Está em dúvida? Fale com Deus. E Deus é tão extraordinário que Ele deixou pessoas para nos ajudar. Está em dúvida? Procure o pastor Ailton, procure a pastora.
Procure seus conselheiros. Não tome decisões baseadas na emoção, é um perigo. Não tome decisões baseadas em momento de raiva. Você pode se arrepender. Jacó não consulta a Deus, vai para a terra que você tem. Mas Deus é tão extraordinário que Deus intervém. E Deus aparece a Jacó no capítulo 35 de Jacó: vem você e toda a sua família para o ponto de partida, o lugar de origem, onde eu te apareci há mais de 25 anos atrás. Me ajuda, por favor, igreja da Sul. Onde foi que Deus apareceu a Jacó pela primeira vez? Quem se lembra? Na cidade de Luz, que quando Jacó, pastor Ivanildo, tem a revelação daquele momento, ele vai trocar o nome da cidade de Luz para Betel. Beit, hebraico, casa, El, hebraico, Deus, ou seja, casa de Deus, lugar onde Deus está. Olha como Deus é fantástico, extraordinário. Eu vou tirar, Jacó, você e sua família da terra da violência, da terra da humilhação, da terra do sofrimento, e vou transportá-los para a minha casa, para a minha presença, para o meu altar. Talvez você não entendeu a profundidade desta palavra profética. A sua família, ela vai estar no altar de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus. Talvez agora você pode estar dizendo: mas pastor, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, o meu esposo. Fica tranquilo e tranquila, Deus vai intervir e vai trazer todos para a sua presença e para o seu altar, que é o lugar onde a sua família deve estar. Contudo, portanto, sobretudo, eu digo: não desista da sua família. É isso que esse texto quer nos ensinar. Não desista dos seus. Eu vou citar porque estou na casa do irmão dele. Eu estava pregando no pastor Altair há uns 18 anos atrás. Já faz alguns dias. 18 anos atrás. E eu nunca vou me esquecer de uma noite em que se fazia aquela fila quilométrica no Templo da Glória. E veio o pastor Dario, uma irmã até mim. Na época era conhecido como Menino do Fogo. 18 anos depois, brincaram comigo segunda-feira agora no seminário, pastor Ivanildo, que eu sou um presbiteriano disfarçado dos assembleanos, né? É que a idade chegou, aí a gente não tem mais aquela efusão de 18 anos atrás. Já são 3,7. E alguém disse: o Menino do Fogo, vai lá, vamos orar, vai orar e vai ser uma bênção. Uma irmã chega para mim e disse: eu não era pastor na época, eu era presbítero. E ela disse: pastor Tiago, eu quero que chore por mim. E sempre que uma pessoa me procura para orar, eu pergunto o motivo, propósito, que oração tem propósito, irmão Wilson. Aí eu pergunto: qual é o propósito da oração que a irmã necessita? Diz: pastor, eu não aguento mais o meu filho. Meu filho está nos mundos das drogas. A última que ele fez foi pegar todos os meus móveis possíveis de casa, eletrodomésticos, e vender para trocar em droga. Pastor, eu desisto, meu filho. Ore para que Deus recolha. Eu disse: irmã, não vou fazer essa oração. Primeiro porque Deus, ele não ouve oração de crente e assassino. Não. A senhora e eu vamos orar pedindo para que Deus lhe dê graça para a senhora não desistir do seu filho. Custe o que custar, passe o que passar, nós vamos orar pelo seu filho. Não se passaram muitos dias, 3 meses depois, a Joquilene, líder de jovens lá até hoje, me liga: pastor Tiago, sabe aquela mãe que o senhor orou e disse que não era parecido com o filho dela? O filho dela está aqui no Templo da Glória. Entregou a sua vida para Cristo, abandonou as drogas e já está passando por todo o processo de restauração e de reabilitação. Eu estou falando com alguém aqui que talvez o seu filho, a sua filha não esteja nesse estado, talvez seja só afastado. Não desista. A Bíblia diz que nenhum dos seus se perderão, usando o profeta Isaías. Faça como Samar, se posicione, lute pelo que é seu, ainda que uma multidão de problemas, de situações cerquem e diga: é impossível. Não é, porque maior é o que está contigo, maior é o que está com você, e é por meio de você que ele operará este grande livramento. Agora vejamos que quando Samar se coloca entre os filisteus, ele está se posicionando para defender aquilo que Deus lhe confiou. Eu tenho falado muito para famílias nos últimos 2, 3 anos. Inclusive,
a pedido do nosso pastor presidente, pastor Milton Pereira Abreu, nós desenvolvemos um material para o curso de formação ministerial voltado para a matéria familiar, educação cristã. Eu gostaria de relembrar aos irmãos, porque vocês são sabedores, que cada um de vocês aqui, pai e mãe, são sacerdotes e sacerdotisas nas suas casas. Vocês são sacerdotes e sacerdotisas em sua casa. É através de você que Deus fala com os seus. Voltemos para Jacó rapidamente. Perceba que Deus fala com Jacó, e depois disso falou Deus a Jacó. E quem vai transmitir a mensagem de Deus para a família Jacó é o próprio Jacó, depois que Deus fala com ele, estabelecendo a posição e o posicionamento de cada um dentro de casa. A palavra profética esta noite, eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor pastor Dari e toda a direção deste culto de quinta-feira. Talvez o que eu vou falar agora vai soar um tanto que grotesco, grosseiro, rude, mas eu venho nesta noite na qualidade de profeta de Deus. Eu venho nesta noite inspirado pelo Espírito Santo lhe trazer e lhe expor a palavra como ela é. Se posicione dentro da sua casa, assuma o sacerdócio dentro da sua casa. A voz profética de Deus dentro do seu lar não é o celular, não são as redes sociais, não são os streamers de jogos digitais. Você é o sacerdote. Você, minha irmã, é a sacerdotisa que Deus levantou naquela casa para ser a voz de Deus para a sua família. Observe, agora eu ligo o contexto que Deus conferiu a vocês. Quando você vai entender o contexto de Josué capítulo 24, Josué não chegou assim com o microfone na mão como eu estou aqui e falou em nome da esposa, em nome dos filhos. Não, houve uma assembleia, houve uma reunião em casa. Josué dá a opção para os filhos: olha, vocês têm liberdade, vocês têm livre-arbítrio para seguirem quem quiser. Eu vou me manter fiel àquele que me vocacionou e que falou comigo por intermédio do ministério do profeta Moisés. Estudiosos dizem que os filhos se abraçam a Josué e diz: pai, o teu Deus é o nosso Deus. Ou seja, Josué como sacerdote influencia a sua casa a ponto dos seus filhos dizerem, melhor dizendo, nós também serviremos ao Deus que o Senhor escolheu servir. Que nós sejamos os influenciadores dos nossos filhos. Já que o Senhor tocou aí nas minhas filhas, falando sobre elas, menção honrosa, eu chego essa semana para o trabalho no seminário teológico, e uma pessoa que congrega na nossa igreja sede chega para mim e diz: pastor Tiago, eu estou encantado com as suas filhas, mas em especial com a Stephanie. E eu perguntei por quê? Porque eu perguntei o que é que ela quer ser como profissional. Ela disse que além de cursar um curso que ela deseja fazer, ela quer se tornar pregadora da palavra por influência do Senhor. Deus usou a senhora aqui numa manhã com Deus, para mim e para minha esposa, e esses dias eu estava pregando em algum lugar, e a mesma profecia que Deus trouxe por intermédio da senhora, trouxe a mim naquela ocasião. E a pessoa disse as mesmas palavras que a senhora disse e acrescentou: dentro dos teus, eu estou levantando um que vai ter o mesmo desejo, a mesma aplicabilidade e a mesma aptidão pela palavra. Irmão, não tem nada mais honroso para o pai do que ver os seus filhos trilhando os seus caminhos. Pensa num pai que está sossegado. Agora mesmo está a Elizabeth e eu aqui. Sabe onde elas estão? Trabalhando como auxiliares em um culto que nós temos na nossa igreja sede, que é um culto voltado para o Espírito Santo. Elas foram separadas agora auxiliares, com 18 anos de idade, e estão todas empolgadas. Todos os nossos 4 filhos envolvidos na casa do Senhor. E não é por imposição, porque o que a minha mãe não fez comigo, o que a minha avó não fez, eles não me impuseram. Eu me tornei cristão por opção. Não foi porque eu venho de uma linhagem cristã, não. Foi porque eu quis isso. Com 5 anos de idade eu disse: é isso que eu quero. E eu quero que nesta noite vocês também sejam as influências dos vossos filhos.
no que se tange a trilharem o caminho do Senhor, e que possamos fazer valer o que está em Provérbios 22:6. Ensina a criança, não é o caminho, porque ensinar o caminho é apontar a direção, é mandar a localização. É ensinar no caminho, é andando juntos. Quando você olha para Abraão e Isaac, o texto diz que Abraão e Isaac subiam juntos para Moriá, falando da cumplicidade entre pai e filho. Que assim seja em nossos lares, que haja este avivamento, esta renovação e esta transformação. Se posicione. Segundo, além de se posicionar, Samar está utilizando a autoridade conferida por Deus na sua vida. Sabe por que Deus vai operar uma grande vitória na sua casa, na sua família? Porque Ele te ungiu para isto. Você tem a autoridade de Deus para isto. Você é ungido, você é ungida. Eu acho que eu estou muito empolgado, até mais do que o pastor Dario. Eu não vim teologar aqui esta noite, irmãos. Eu não vim aqui, como diz um amigo meu, expor conhecimento, não. Eu venho aqui com uma mensagem profética. Esta é a primeira de 7 quintas-feiras, né, pastor Dario? Que o pastor Dario muito bem profetizou, em que cada uma dessas quintas-feiras vai ser uma forma de degrau, vai ser uma forma de upgrade que Deus operará na sua casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus que aquilo que está ali de forma profética é o ano do renovo, não apenas na sua vida espiritual individual, mas também na sua casa, na sua família, a ponto de o avivamento começar lá e vir aqui apenas como complemento e resultado, porque vida com Deus, culto, vida cultica não começa a partir das 20 horas da quinta-feira ou das 18 horas no domingo, não. Começa em casa. Sua casa é a extensão do céu, sua casa é a extensão da casa de Deus, sua casa é a extensão da presença de Deus. Agora perceba, em terceiro lugar, que além dele se posicionar pela sua família, além de utilizar a autoridade espiritual, ele vai defender a sua família. Coloque para mim, querida, por favor, o versículo 12. Depois, se todo mundo foge, o texto diz que ele se coloca no meio, em meio à situação, e defende aquilo que era dele. Talvez você esteja nesta noite perguntando: quais são as estratégias que eu posso utilizar para que Deus assegure e garanta vitória na família? Eu preciso salientar em primeiro lugar que as adversidades, as lutas, as provações, elas podem ter uma conotação de frustração, mas elas também podem ser o caminho que te levará à vitória em sua casa e em sua família. São as adversidades que formam um guerreiro. São as dificuldades que formam um vencedor. Veja que nas dificuldades da vida, Deus levantou grandes libertadores. Se nós abríssemos aqui agora as oportunidades, nós falaremos de alguns. Por exemplo, se não é a adversidade, se não é a adversidade de apostasia, e através do dilúvio não surgiria um Noé. Se não é através da esterilidade e da escassez de uma família que morava na Mesopotâmia, não surgia um tal de Abraão. Se não é a injustiça, não é a fome, não surgia José. Se não é o Egito, se não é a escravidão, não surgia Moisés. Se não tem Jericó e as muralhas para derrubar, não surgiria Josué. Se não tem os midianitas, não surgiria Gideão. Se não tem os amonitas, não surgia carinhosamente o nome também do meu filho, Jefité. Se não tem essas batalhas contra os filisteus, não surgiria Sansão. E eu coloco um asterisco neste guerreiro. Se não tem Jezabel, se não tem Acabe, se não tem Baal, não surgiria Elias. Se não tem o cativeiro babilônico e as muralhas para serem reconstruídas em Jerusalém, não surgiria Neemias. Se não tem Amã, não surgiria Mardoqueu e Esther. Se não tem Nabucodonosor e os inimigos príncipes no reinado de Dario, não surgiria Daniel. Se não tem Roma, não surgiria Paulo. E se não tem Satanás e os pecados da humanidade, Jesus não teria sentido de ter nascido, morrido e ressuscitado e estar vivo aqui na noite de Vila Azul para declarar que nós somos mais do que vencedores dele. Então, em nome de
Jesus, eu quero que nesta noite você se aproprie desta palavra. Ao invés de você olhar para a adversidade como uma conotação de frustração, faça como Davi. Eu nunca vou me esquecer, eu sempre cito isso, minha esposa já está saturada de ouvir, até brinco com ela, de um seminário que eu participei com o Josué Gonçalves. Você já ouviu falar de Josué Gonçalves aqui? Pastor terapeuta familiar. Josué Gonçalves, ele trouxe uma mensagem para líderes. E ele falou que a vida cristã é semelhante a 2 vendedores que foram enviados para a Índia. Pegue isso aqui, talvez essa história, pastor Ailton, os empresários usam muito para motivar os seus profissionais. 2 vendedores, pastor Ivanildo, foram enviados para a Índia, com o único propósito: analisar a situação dos indianos para saber a quantidade de pares de sandálias que seriam vendidos na Índia. O primeiro vendedor pega o telefone e liga de volta para o Brasil e diz: cancelem a fabricação de calçados, porque aqui na Índia todos andam descalços. Ele olhou para aquela situação e disse: não, ninguém vai se interessar por sandálias. O segundo vendedor pega o mesmo telefone, liga para o mesmo número e diz para a sua fábrica: tripliquem a quantidade de sandálias, porque quando chegar calçados aqui na Índia, será uma novidade. Aí Josué Gonçalves aplica: as nossas adversidades, elas dependem do ponto de vista que nós encaramos. Quer ver? Vamos aplicar com a Bíblia? Israel todinho, começando pelo seu líder, o rei Saul, que era mais chamado de capitão do que rei, vê um gigante. Eu não vou entrar no mérito da estatura de Golias, porque é problema teológico até hoje, mas olham para Golias: opa, a gente não dá conta. Não. Aí vem um pastor de ovelha, e por ser nordestino de criação, criado na Bahia, eu gosto de parafrasear falando muito isso, né? Vem Davi montado em um jegue, no jumento, trazendo uma bolsa, dentro dessa bolsa bolo, leite e pão, além do seu alforje, onde ele carregava a sua baladeira, o seu estilingue, a sua funda e algumas pedras, irmãos. Quando ele chega em Israel, enviado por seu pai, porque os seus irmãos eram militares, ele cuidava das ovelhas do seu pai, o 8º filho, ele pergunta para alguém: como está o rei Saul? Está bem. Como estão os militares? Estão bem. Está tudo tranquilo, Israel, tudo. De repente Davi escuta: não há homem em Israel para lutar comigo. Davi diz: como é que é? Está tudo bem? Quem é esse circunciso afrontando o exército de Deus vivo? Aí Davi faz uma pergunta: o que será feito ao homem que sair à batalha com este guerreiro e vencer? Aí o homem responde: primeiro, vai se casar com a filha do chefe. O rei vai dar uma filha das suas para que esse guerreiro escolha. Ele disse: opa, é de Deus, manto, mistério. Segundo, vai ganhar uma casa mobiliada pelo próprio rei, no mesmo terreno do palácio real. Disse: eita, quase, se já fosse na era neotestamentária, Davi quase falaria em línguas, né? Mas não tinha ainda a manifestação em línguas do Antigo Testamento. Aí terceiro, eu acho que é o sonho de todo brasileiro, o cara vai dizer: além de se casar com a filha do rei, além de ganhar uma casa mobiliada pelo rei, não vai pagar nenhum imposto até o último dia da sua vida. Pensei que vocês iam dizer: amém, eu quero isso também. Davi disse: eu topo. Lógico que ele não foi apenas por essas motivações, ele foi pela afronta que o Deus que ele cria e o exército vivo estava sofrendo. Agora é interessante que os homens de Israel olhavam para o gigante e viam um problema quase que insolúvel. Davi olhou para o mesmo gigante e Davi viu o quê? Possibilidade. Penso eu, pastor Ailton, que ele olhou assim: rapaz, um cara com a cabeça deste tamanho, não tem como eu errar uma pedrada. É verdade que a gente até ajuda no texto, né? Porque estudiosos dizem que o capacete de Golias só tinha uma brecha. Aí você vê a ação milagrosa do Espírito Santo, porque justamente naquela brecha e com a força que o Espírito Santo colocou, após Davi ter girado aquela funda, ele derruba o gigante, parte do gigante, arranca a cabeça, expõe para todo Israel diante dos filisteus e diz: só Deus é o Senhor, ninguém afronta a Deus e permanece vivo para escarnecer e zombar dele. Então você tem duas opções: ou você olha para o gigante e se acovarda, ou você faz igual Davi,
encharca o peito de ar e diz: eu vou, mas eu não vou em meu nome, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele me concederá a vitória. Eu vou terminar agora, tá? O que nós aprendemos dele. Eu acho que hoje eu me empolguei, pastor, eu sempre fico preocupado com o horário aqui, pastor. É que eu estou muito tempo sem vir aqui, né? Vou terminar agora. O que é que nós aprendemos com Samar? Samar não desistiu do que era seu. Aqui fica uma palavra profética. Não desista da sua família. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Mas pastor, está difícil. Sei que está. Mas o que está com você é fiel para concluir a obra que Ele começou. Agora veja, o posicionamento de Samar fez com que Deus, por meio dele, efetuasse um grande livramento. Termino agora lembrando uma experiência que eu tive em Guarulhos, São Paulo, em 2018. Eu viajaria na noite de segunda-feira de volta para Goiânia, e uma irmã amiga da minha tia, onde eu estava hospedado, líder do Ciro de Oração da Igreja Madureira em Guarulhos, ela disse: pastor, o senhor só vai embarcar por volta das 22h30. Nós temos um trabalho de oração que vai das 19 horas às 20h30. Até o senhor chegar lá no Rio do Tietê, dá tempo do senhor embarcar e voltar para Goiânia tranquilamente. Traz a palavra para nós, é que seja uma palavra de 15 minutos. E eu disse: tudo bem, irmão Cidalva, eu vou sim. E eu perguntei para ela: vocês estão trabalhando com alguma temática neste culto de oração? Ela disse: sim, estamos trabalhando com Jeremias 33:3. Quer ver como você conhece esse texto? O que é que está escrito em Jeremias 33:3, gente? Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que não sabes. Eu já havia pregado nesse texto algumas vezes. Até hoje eu tenho essa anotação. Comecei a anotar. Algo, irmão Lúcio, saltou na minha mente, no meu coração. Os versículos, pastor Ivanilde, que iam linkando com o 33:3, eu fui observando, e aí eu lembrei de uma frase que o pastor Silas Malafaia e também o pastor Josué Brandão gostam de usar: Deus mais reage às nossas ações do que age pela sua livre, espontânea e soberana vontade. Deixa eu fazer você voltar aí ao seu tempo de ensino médio. Física. Segunda lei de Newton: toda ação gera uma reação. Alguém pensa que isso é uma descoberta de Isaac Newton, mas não é. A Bíblia já trabalha com ação e reação desde que ela foi produzida. Você vai observar que no relacionamento do homem com Deus, há mais ação do homem e a reação de Deus, porque propriamente a ação de Deus é a ação do homem. Começa com esse texto: clama a mim. Ação de quem, gente? Humana. Quem clama? Nós. Quem responde? Deus. Reação. Veja bem, vou te dar aqui 6 versículos entre tantos. Segundo de Crônicas 7:14. Tem pelo menos 4 ações nossas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter seus maus caminhos. Ações nossas. Qual é a reação de Deus? Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias 29:11. Buscar-me-eis, ação nossa, e me achareis. Deus permite ser achado quando me buscar de todo o vosso coração. Aí eu estou falando para teólogos aqui do IBA para dizer: pastor, se eu soltar no Antigo Testamento, então vamos para o Novo. Buscai o Senhor, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente busca e Ele acrescenta. Batei, pedi, buscai, e abre-se-vos-á. Porque o que bate, lhe abre. O que pede, recebe. E o que busca, encontra. Ou seja, a gente bate, a gente pede e a gente busca. Aí Ele abre, Ele permite que nós encontremos e Ele também atende-nos. Aí quer ver um outro exemplo? Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, ação nossa, e Ele se chegará a vós. Perceba que precisamos nos posicionar. Quando Deus fala com Josué no capítulo 1, Ele vai dizer assim: Josué, eu já segurei a terra para você e os filhos de Israel. Mas tem um detalhe: é você e os filhos de Israel que devem levantar-se do deserto e cruzar o Jordão. Todo lugar, lembra do texto? Que
pisar onde o vosso pé não tenho dado. Ou seja, a terra está garantida, a vitória já está assegurada, mas quem tem que dar o primeiro passo é você. Sou eu. Bom seria se nós ficássemos assentados e um anjo aparecesse e perguntasse: e aí, com gelo ou sem gelo? Com açúcar ou sem açúcar? Quer mais assado ou mal passado? Não é assim não, gente. A gente precisa se esforçar. Perceba que os milagres da Bíblia, 98% tem uma ação humana. Bartimeu só é atendido porque gritou. A mulher do fluxo de sangue, uma aluna me perguntou: pastor, como é que pode? Ela em toda aquela situação, impedida de andar e transitar publicamente, porque se ela fosse reconhecida, ela teria que ser apedrejada. E ela vence todos os obstáculos e ela saiu com um plano kamikaze para ajudar. Ela sabia que se fosse descoberta, é por isso que quando ela toca em Jesus, ela já quer sair de fininho, pastor Ivanildo. Aí Jesus para e diz: opa, quem é a intrusa? Quem me tocou? Aí lá vem ele, né? O discípulo mais tranquilo de Jesus, aquele que quase não falava, Pedro. Mestre, Pedro não perdeu a oportunidade de ficar calado, né, gente? Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Pedro besta, como diz o nordestino. Aí Jesus disse: Pedro, eu não estou perguntando quem me oprime e quem me apertou. Eu estou perguntando quem me tocou, porque tocar é diferente de apertar, de esbarrar e de oprimir. Você não entendeu? Eu vou lhe explicar. Jesus só para quem toca. Jesus só para quem tem sensibilidade. Jesus só para quem empreende esforço. E ainda que seja seu último esforço, Ele para atender, gerar um milagre e restaurar esta pessoa à sociedade. Quando Ele pergunta quem me tocou, aí o texto diz: e a mulher, tremendo e temendo, se aproxima dele, declara toda a situação. Aí Alain Brizotti, em seu livro Íntimo de Deus, faz uma pergunta extraordinária: quem é maluco de apedrejar alguém que está sob os cuidados de Jesus? Curioso, né? A lei levítica dizia que tanto o leproso quanto a mulher impura, no caso aqui a mulher impura era por causa do seu ciclo menstrual, quando ela chegava perto de alguém, ela transferia de forma simbólica a sua impureza. Agora olha o que é fantástico, isso aqui é graça. Ela chega impura, toca em Jesus. Jesus era para ficar impuro, mas muito pelo contrário, a pureza de Jesus acabou limpando toda a impureza que tinha naquela mulher, apontando para a graça. Por mais impuro que nós nos aproximamos dele, Ele nos purifica com o seu sangue, que purifica de todo o pecado. Então não desista, vai em direção, porque na hora que você se posicionar, o Senhor vai se levantar e vai operar por meio de você um grande livramento, uma grande vitória. Você pode ficar de pé, por favor, com a permissão do pastor aí? Cadê aqui o meu querido líder do Ministério de Louvor, com essa voz um pouco comprometida por causa das condições climáticas? Há 15 dias eu estava pregando só gesticulando, eu estava sem voz também, e tinha que atender os compromissos. Mas Jesus dá graça para a gente. A sua família é bênção do Senhor. A sua família é herança do Senhor. Eu estava pregando em uma igreja do Ministério de Anápolis há 15 dias atrás, e o tema da campanha, da festividade lá era Obed-Edom e a Arca de Deus. Eu recomendo a leitura depois de 2 Samuel capítulo 6, tá? Você vai ver algo fantástico que acontece. Porque a arca fica 70 anos na casa de uma família. Agora aqui eu lembro, eu preguei já isso aqui. Meu pastor, que alegria vê-lo, viu? Só que quando a arca sai da casa de Abinadab e acidentalmente ela vai para a casa de Obed-Edom, o texto diz que depois que a presença de Deus chegou naquela casa, Deus abençoou Obed-Edom e a sua casa e tudo que possuía. A notícia correu, chegou lá no trono de Davi: Deus está abençoando a casa de Obed-Edom. Aí na hora de aplicar essa palavra, Deus me deu uma revelação extraordinária. Vai sair notícia boa da sua casa. Vai sair notícia positiva da sua casa. Alguém vai dizer: Deus está abençoando a casa dele, a casa dela. Deus está fazendo algo transformador. Há um milagre para a sua casa, há um avivamento para o seu lar, há uma restauração para a sua família. Aos meus irmãos que estão acompanhando pelas mídias sociais da
da igreja. Há um milagre chegando no seu lar agora. Há uma bênção familiar para a sua casa, diz o Senhor. Aleluia! Você pode louvar a Deus, você pode celebrá-lo, pode glorificá-lo.
Senhor, deslegalidade. Mude as coisas se for necessário. Faça o que o Senhor achar por bem. Faça o que eu quero lá na casa de Jesus. Que o teu servo, cada uma serva possa ser sanada, possa lutar, ficar de pé e defender a sua família, defender a sua casa. Você vai declarar assim após mim, por gentileza: a minha família é um presente de Deus. A minha família é um projeto de Deus. E eu vou defender, eu vou lutar por este presente que Ele me deu. Então, em nome de Jesus, você vai se posicionar como Samar, ainda que seja como um canivete, uma espada. Mas aqui não, aqui você não toca, aqui você não entra, porque maior é o que está aqui, maior é o que está em mim, maior é o que está nesta casa. A Bíblia tem uma palavra profética que ainda que o adversário fique nos rodeando ao nosso derredor, há um anjo do Senhor que acampa ao redor da sua casa, da sua família, e Ele não pode tocar e aproximar-se da sua casa. Tome esta palavra de forma profética, em nome de Jesus. Pastor Ailton. Ação e reação, pastor Tiago, me fez lembrar uma palavra que o Senhor me deu alguns anos atrás. E a palavra é toda ação. A ação dos céus espera uma ação aqui na terra. Toda ação de Deus espera uma ação do homem. E foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E desde quando eu entendi essa realidade, eu fico sempre pensando: o que Deus está esperando que eu faça, o que Deus está esperando que essa igreja faça, para que Ele possa agir. E você tem toda a razão. Todos os exemplos que a gente vê na Bíblia, quando Deus chama Abraão para fazer um sacrifício, depois daquele quase sacrifício que não aconteceu, a Bíblia diz que Deus renovou a aliança com Abraão. Então Deus foi fazendo coisas desse tipo. Algumas semanas atrás, mais ou menos umas 6, 7 semanas, fiquei sabendo que eu vou ser avô. E desde aquele dia, desde aquele momento, eu comecei a consagrar todos os dias eu oro. Eu não sei se vai ser uma moça ou se vai ser um rapaz. Mas sabe por que eu oro? Eu oro pelos cromossomos. Hoje eu ainda fiz essa oração: Senhor, retifica os cromossomos dessa criança. Que ela não nasça com nenhum defeito, que ela não nasça uma pessoa para ser triste, derrotada, fracassada, mas que a unção do Senhor vai lá agora. E todos os dias eu repito essa oração, porque eu incluí na oração que eu faço todas as manhãs, cotidianamente, por todos os meus e por muitas outras pessoas, que não é de dentro da minha casa.
são irmãos, são ovelhas, fazem parte do rebanho do Senhor. Mas eu estou dizendo isso para você aqui nessa noite. Não é para dizer que eu oro, mas eu estou falando isso para perguntar para você: falta alguma coisa? Falta alguma atitude? É você que diz. Falta alguma atitude sua em relação àquilo que você quer, a sua família, a sua casa. A palavra do Senhor mexeu com você hoje, nessa noite. E você diz: olha, eu estou entendendo pelo Espírito que está faltando alguma coisa. Não sei se é oração, eu não sei se é um outro tipo de atitude, mas todas as pessoas, só um instantezinho, pode ficar de pé ainda, nós vamos encerrar, amém? Todas as pessoas que entendem que precisa de alguma coisa, tem algo a mais, levante a sua mão e fique com ela levantada enquanto nós vamos orar. Mas não faça isso automaticamente. Não, levanta a mão, eu vou levantar também. Não, é só você que entende que precisa de algo mais. Só você que entende e quer pedir ao Espírito Santo hoje que te ajude a fazer esse algo mais. Talvez você ore, tenha orado muito, talvez não seja oração. Talvez seja você chegar na sua casa, reunir sua família, seus filhos, sua casa, toda a sua parentela, e comunicar aquilo que o Senhor está colocando no seu coração, colocou no seu coração aqui hoje, e chega lá e diz: olha, o Senhor está mandando eu tomar uma atitude, o Senhor está mandando eu agir assim, 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 porque muitas vezes nós sabemos o que Deus quer de nós, sabemos que Deus quer da nossa família, mas nós não falamos. Muitas vezes nós andamos num voo solo, nós andamos com a nossa espiritualidade lá em cima, mas pouco fazemos quando a espiritualidade dos nossos está lá embaixo. Nós imaginamos que a nossa espiritualidade elevada é o bastante, é o suficiente, mas não é. Talvez esse seja um caso, uma atitude, um chamamento, aquilo que Josué faz, chama todo o povo e diz: vamos fazer uma aliança, vamos tomar uma decisão, vamos ser sacerdotes. Você falou, pastor, sobre ser sacerdote, sacerdotisa. Quantos aqui entendem que têm sido sacerdotes, sacerdotisas fiéis dentro da sua casa? Se você não entende que tem sido o bastante, então levante a sua mão na presença do Senhor e diga: Senhor, eu quero ser sacerdote, eu quero ser sacerdotisa, Senhor, eu quero ser profeta, Senhor, eu quero ser intercessor da minha casa. Começa a declarar isso agora, em nome de Jesus. Eu estou aqui para concordar com você, nós estamos aqui para declarar na presença do Senhor, e vai funcionar, vai dar certo, porque a ação que o Espírito do Senhor leva você a tomar vai dar resultado. O Senhor vai entrar na sua casa, o Senhor vai entrar na sua família, o Senhor vai produzir mudança, o Senhor vai produzir restauração, o Senhor vai produzir reconstrução, o Senhor vai produzir edificação, o Senhor vai produzir renovo. Produz renovo, Senhor. Faz brotar renovo, Senhor. Faz brotar renovo, Senhor. Faz brotar novidade na casa desse teu filho, na casa dessa tua filha. Faz que a glória do Senhor se manifeste ali. Senhor, segundo a tua palavra, converte o coração do pai, da mãe, ao filho, à filha. Tira toda divisão de dentro da casa, toda facção, toda intriga. Senhor, quebra agora o laço da discórdia dentro desta família. Quebra agora o laço da separação, ó Deus, em nome de Jesus. Todo espírito que divide homem e mulher, marido e esposa, em nome de Jesus, caia por terra. Senhor, nós declaramos sobre a tua palavra, ó Deus, que vidas serão reconstruídas, famílias serão reconstruídas, Senhor, nesta campanha, lares serão edificados, o Senhor unirá, o Senhor trará coalizão, o Senhor trará, ó Deus, relacionamentos sólidos, ó Pai, ao teu povo, à tua igreja, porque é propósito. O Senhor declara na tua palavra
a sua terra. Senhor, o nosso clamor é para que o Senhor sare as nossas famílias, para que o Senhor sare as nossas casas, para que o Senhor sare casamentos, para que o Senhor sare relacionamentos. E nós declaramos, Senhor, ó Deus, que o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Senhor, nós profetizamos pela primeira vez nesta quinta-feira, nesta semana, e vamos continuar profetizando durante 7 semanas, ó Deus. Nós continuaremos batendo na porta dos céus, nós continuaremos invocando o teu nome, e nós declaramos que nós vamos ver o resultado, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Tiago. Deus abençoe o pastor. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui nesta noite. Permaneçam na presença do Senhor. Amém? Vamos finalizar. Que a graça do Senhor, que a comunhão e as consolações do Espírito de Deus e o amor do Senhor esteja com a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Sim, vamos cantar parabéns para o Ronaldo. Vem aqui, Ronaldo, recebeu o abraço fraterno dos irmãos. Levita do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Parabéns, muitos anos de vida e muitas felicidades. Depois vocês dão um abraço aí, irmão. Amanhã, 20 horas, culto de homens, lá na casa do pastor Dari. Quem tem o endereço, pede para ele. E também vai